Não sei. Não Isso aqui sei eu se... montei ontem, tá? Não sei nem como se tá. Acho que já tá gravando, né? Então, Pronto, Ézio, boa. palavra contigo aí, cara. Manda brasa. Vou até desligar a câmera aqui para não ter problema. Fechou. E manda brasa. Bem, gente, eu trouxe essa breve apresentação sobre Terraform, montei de ontem para hoje. Eu sou o Ézio, me formei putz, mano, na FATEN, junto com o Alisson aí. Sou adepto da cultura DevOps desde 2000. Eu conheci DevOps em 2016 na faculdade, quando o pessoal chegou lá conversando sobre Docker. E quando os caras mostraram subir no Apache com uma linha de comando, tipo, fiquei maravilhado, sabe? Atualmente eu estou estudando GitOps e Kubernetes. Eu trabalho na Pagar, no sou DevOps SRE lá, faz uns 5 meses. Atualmente eu faço parte da mentoria IAC. Recentemente, semana passada, o Max me chamou para ser moderador lá da comunidade, aceitei. Recentemente também, faz uns 15 dias, eu estou contribuindo com a tradução da documentação do Kubernetes. Quem quiser participar dessa contribuição de tradução, eu recomendo altamente. Um, porque você melhora o seu inglês, e dois, porque você aprende Kubernetes. Depois a gente pode trocar ideia sobre isso. Sou certificado AWS e essa semana eu consegui a certificação do Terraform. Antes da gente começar a conversar sobre o Terraform, eu queria fazer um contexto básico sobre infraestrutura como código, que são ferramentas que permitem gerenciar infraestrutura com arquivos de configuração. Então, no Terraform, você escreve o que você quer criar e você aplica através de linha de comando essas alterações dentro do provedor de nuvem, ou não precisa ser de nuvem, pode ser on-premise, utilizando um virtualizador. E dessa forma você garante uma segurança, consistência, você garante reuso, você garante versionamento de toda a sua infraestrutura. A ideia é que você não acesse o console do provedor, seja ele AWS, Azure, Cloud, para fazer as mudanças e criar a sua infraestrutura na mão. Você fazer isso via arquivos de configuração. O Terraform é uma ferramenta de código aberto, ela é criada pela HashiCorp. Ela permite que o usuário declare as características da infraestrutura, tipo de instância, eu vou usar o exemplo da AWS, tipo de instância, ou criar recurso de security group, banco de dados RDS. Você declara isso no código e aplica isso utilizando o binário do Terraform. O Terraform utiliza a linguagem HCL, HashiCorp Configuration Language, é bem parecido com o YAML. A sintaxe dele é bem simples e é muito alto nível, essa linguagem. Se você bater o olho, você consegue ter uma ideia do que está sendo proposto ali para ser criado ou modificado na infraestrutura. Como é que a gente pode declarar a infraestrutura utilizando o Terraform? A gente escreve o código dentro de arquivos com extensão .tf. Existem 3 blocos básicos para criar qualquer coisa dentro do Terraform, que é o bloco Terraform, onde eu defino as características do meu back-end. Eu acho que o que fez o sucesso do Terraform é porque ele guarda o estado da infraestrutura. Né? Eu, pelo menos, posso estar enganado, mas até o momento, e outra, a única ferramenta que eu testei para IAC, que eu conheço, o Terraform acho que é o único que consegue fazer isso, guardar o estado da infraestrutura. Ele guarda num arquivo JSON o estado real da infraestrutura. Se eu criei uma instância C2 na AWS, ele guarda isso dentro de um arquivo, final lá, .tf, fstate. Daqui a pouco a gente vai fazer uma demo e a gente pode brincar um pouco com o tf-state. E aí ele guarda o estado da infraestrutura e numa possível
atualização dessa infraestrutura e você quer mudar o tipo de instância, ele não vai destruir e criar novamente a infraestrutura, dependendo de alguns recursos da instância. Particularidades da AWS. Se você for mudar de tipo de instância T2 micro para uma família T5, ou uma família que utiliza processador diferente daquela, ele vai destruir, mas é a particularidade da AWS. O segundo bloco é o provider, onde eu vou definir o provedor de serviço que eu vou utilizar para criar o meu recurso. Aqui o exemplo é a AWS. E dentro desses blocos, dentro de chaves, eu tenho os atributos. Né? Alguns desses atributos são requeridos e obrigatórios. No caso aqui de provider, o único da AWS, o único que é requerido é a região. Essa versão ela não é requerida. Aqui é a versão do plugin que o Terraform vai baixar para poder se comunicar com a API da AWS. O terceiro bloco é o resource. Esse bloco resource é onde eu digo o que vai ser criado dentro do meu provider. Nesse caso, uma instância, T2 micro. E esses dois aqui são os dois atributos requeridos para criar a infraestrutura. A tag não é requerida, é opcional. Faço isso como exemplo. E todos eles vêm com o nome, ele vai dizer se é recurso provider Terraform. O nome do provider, ele vem sempre, o nome do recurso, ele vem sempre com o indicador do provider que você está usando, o que ele vai deployar e o nome do provider, o nome do recurso. No início, assim que eu comecei a estudar Terraform, eu me atrapalhava muito com esse cara aqui, o nome do recurso. Porque eu achava que esse daqui ia ser o nome da EC2 dentro da AWS. Mas aqui é só um controle, é um nome que o Terraform vai utilizar para guardar o estado, para controlar os recursos desse recurso. Levou bastante tempo para me entender que isso é apenas controle do Terraform. Acho que é normal, né? No começo eu sempre existem algumas dúvidas. Né? Aqui eu trago a descrição dos blocos, que o bloco Terraform contém as configurações que inclui o local onde você vai armazenar o TF-state. E aí você pode armazenar. O local padrão do Terraform é local. Não é recomendado, porque se você utiliza dados sensíveis, um exemplo, você vai criar um usuário email lá na AWS, ele vai guardar o ID e a secret do usuário em texto plano dentro do TF-state. Recomenda-se que você armazene isso remotamente. A maioria das pessoas que eu conheço guarda isso no S3. Isso, lógico, porque eu trabalho com a AWS. O bloco provider, que é onde eu vou especificar o provedor que eu vou utilizar para criar minhas coisas, no caso da AWS. O bloco resource, que é onde eu defino os componentes que serão criados lá no provider. Eu tenho um outro exemplo, que são os arquivos de variável, que a gente pode declarar variáveis de configuração para deixar o código um pouco mais reutilizável. E aqui eu tenho o nome da variável, que vai definir, que eu vou chamar isso lá no código. É sempre indicado que você passe o tipo de variável que vai ser utilizado. Se é um string, se é um number, se é um booleano. Existe o valor default. Se você passar esse valor default, se o usuário não passar nenhum valor, ele utiliza isso como padrão. E sempre é recomendado que você utilize uma descrição para essa variável, para quem bater o olho, saber do que se trata, para que serve essa variável. Aqui é o exemplo onde eu passo e chamo a variável dentro do código do resource. Sempre iniciando com var ponto e o nome da variável. Aqui, chamando count index é 1. Comandos mais utilizados no Terraform init, que ele baixa os plugins que eu declarei do provider que eu estou utilizando.
e inicia o back-end, ele cria o back-end com informações básicas. Tem o Terraform Plant, ele mostra um plano do que será criado, né, dentro do provider. O Terraform Apply, onde eu confirmo a alteração e criação dos recursos dentro do provider. O Destroy que vai destruir os recursos que eu criei, que estão dentro do F-State. O FMT, ele faz a formatação do arquivo, ele coloca sempre 2 espaços a mais ali para deixar indentado, bonitinho. O Validate, que ele valida as configurações de sintaxe do código. O Terraform Show, que ele mostra os recursos que estão criados dentro do F-State. Replica a minha infraestrutura real, do provider. Eu trouxe alguns... A gente vai já fazer uma espécie de lab, brincar um pouquinho com o Terraform. Eu trouxe alguns cursos que eu fiz, que eu acho que serve como um norte para quem está iniciando. Eu fiz esse curso do GUMEX lá da Linux Chips. Me ajudou muito, porque a didática do GUMEX é incrível. Incrível mesmo. Fiz vários exercícios que tem no site da HashiCorp Learning, que são uns exercícios básicos lá, que você aprende sobre provider, aprende sobre back-end, mudar a infraestrutura, trabalhar com test state, FMT, validate, alguns comandos. Cada comando e cada tópico do Terraform, ele traz um exercício. Participar da mentoria IAC, porque lá tem bastante task de Terraform, e você não precisa ser expert para pegar uma tarefa lá na mentoria. Se você pegar uma tarefa para criar um módulo, no dia da task, algumas pessoas vão colar na sala e vão lhe ajudar e lhe instruir para criar aquele código da melhor forma possível. Para a parte de certificação, eu fiz esse curso do Zé Alvora, que é um indiano. Cara, é muito bom. É voltado apenas especificamente para a certificação. Ele traz só o necessário ali para a certificação. E um simulado da Wislab, que me ajudou pra caramba, que é muito similar à prova da certificação. Deixa eu só... Alguma pergunta, gente? Tá de boa? Só uma dúvida. Essa parte do description lá, no arquivo lá, Da variável? Da variável. Tem como eu, ao invés de colocar um description, colocar só um comentário lá, descrevendo? Pode ser. Pode ser também. Pode. Porque pelas boas chamar práticas comentário. aí da documentação, ele orienta pelo description, né? Ao invés de comentar. Isso. Né? Mas o Terraform falha aqui, ó. Tem um comentário no código. Eu tenho esse atributo owner. Toda conta da AWS, ela vem com ID, né? Account ID. Ele é único e exclusivo seu. Esse Account ID aqui é da Canonical. Da Ubuntu. Aqui é um comentário. Mas nada impede que eu venha aqui em variável. Coloque um comentário aqui. Diferente de onde seja, tá? Comentário. Eu tenho esse pequeno código aqui. Deixa eu tentar trazer ele aqui. O arquivo main, o Terraform, você não precisa... Você pode botar o nome que quiser. Você pode quebrar os arquivos do jeito que você quiser. Pode criar todos os arquivos, todo o código em um arquivo único, sem problema algum. Mas, por boas práticas... Eu não sei se é boas práticas, mas a maioria das pessoas que utilizam quebra o código em partes, né? Back-end é onde eu vou ter o bloco de Terraform, onde eu vou definir o meu back-end. Aqui eu estou passando... Aqui eu estou deixando... Eu não estou definindo nenhum... eu não estou definindo onde eu vou armazenar o meu back-end. Então, por padrão, ele vai guardar local. Ele vai guardar na minha máquina o test state.
Quando eu der o apply, a gente vai ver um arquivo que ele vai ser criado aqui, replicando a minha infraestrutura dentro desse arquivo. Era até O uma coisa que eu código... te perguntar, Ezio. Se tu puder explanar melhor, porque aqui geralmente a galera guarda aí o state, né, no S3 da vida, Isso. e não na máquina, né? Isso Uhum. não é escalável, né? Se pudesse pincelar Sim, isso. sim. Digamos que você vai trabalhar em time. Se você guardar local, cara, vai virar uma bagunça primeiro. Porque aí eu vou guardar local, isso, falta de segurança, porque está tudo em texto plano lá. Então, se tiver senha, alguma coisa assim, vai estar visível para qualquer um. E aí, o outro colega do time vai fazer alguma alteração, vai ter que pedir no fulano, me passa aí o test state, porque eu vou aplicar uma mudança. Então, não faz nem sentido. E eu guardando isso no S3, eu passaria aqui o back-end, dentro desse bloco, e o meu colega faz o mesmo lá. Né? Isso, lógico, isso aqui vai ficar guardado dentro de um GitHub versionado, e qualquer mudança, a pessoa vai submeter um PR, né, para mudança. Então, dessa forma aqui, a gente trabalha com o mesmo Satisfy, porque ele está guardado remoto. Ele é criptografado em trânsito, padrão do S3, e você pode criptografar ele em repouso lá dentro do S3. E só pode ver o que tem dentro quem tiver acesso ao bucket. Massa, Ezio. Outra pergunta que eu ia te fazer, cara, tu falou ali se alterar o shape, né, a família lá do S2 lá, por exemplo, né, o Terraform ele meio que vai quebrar, ele vai destruir e criar uma nova máquina. A minha pergunta é, se eu fizer essa alteração, não estou dizendo que isso é uma boa prática, porque a gente está tentando aprumar o máximo possível, mas se a gente for lá na AWS e alterar o shape sem destruir a máquina, e eu alterar no código, o que é que o Terraform vai fazer? Ele meio que vai ver que tá igual. Por incrível que pareça, eu tinha programado isso para a gente brincar aqui, a gente subir uma instância, mudar o tipo dela e rodar um plan para ver o que acontece. Então não precisa Toda responder vez... agora. Deixa aí para a gente ver. Então. Massa. O que acontece é porque cada família da AWS, de instância da AWS, tem um processador específico, né? Intel, AMD, e agora tem os processadores Graviton. Então, se eu sair de um Intel para um Graviton, ele vai destruir a máquina de qualquer forma. Se eu sair de uma T2 para uma T3, ele vai só alterar, sem destruir a máquina. Entendeu? Depende muito da particularidade da máquina. Se eu sair de uma máquina que o storage dela não é suportado Cara, peraí, não lembro. São 3 tipos de EBS. RC, cara. Mas se eu passar de uma instância que tem um tipo de EBS que não é suportado no outro, ele vai destruir. Entende? Depende muito da particularidade daqui da AWS. Mas a gente pode aplicar aqui o código e ver o que vai acontecer. Que foi o que eu fiz durante o estudo da certificação. Ele cobra muito isso, essa parte de sintaxe e de comportamento do código, do state e da infraestrutura. Ele traz muita questão, digamos que você está mexendo no código, você mudou o tipo de instância no código e rodou um apply. No momento que você rodou um apply, um amigo seu estava mexendo na interface gráfica da AWS e mudou o tipo de instância. Aí ele cobra muito isso, sabe? Para saber qual o comportamento do Terraform. Deixa eu puxar aqui. Ao back-end, eu vou descrever onde eu vou guardar o meu dev state, o provider que eu estou utilizando, e aqui eu posso ter múltiplos providers, uma parada massa aqui. Não obrigatoriamente só da AWS, eu posso ter aqui um Google. Não sei nem como é que é o Google. Quais são os atributos que o Google precisa. Mas aqui eu passaria um alias igual Google.
Aqui, quando eu fosse criar o recurso, lógico, não seria a AWS, né? Mas no momento que eu fosse criar o Google, eu trazeria aqui o provider e o nome do alias que eu criei. Foi Google. Se não der, tenta GCP. É GCP, né? Cara, eu nunca mexi. Mas aqui eu poderia ter a AWS também, em outra região, 22, e 22. Aí, aqui no código, eu teria um outro bloco desse, né, na verdade. Passando aqui o provider igual EST2. Esse cara aqui, por default, ele vai ser deployado na Virginia, que é o S-WIST1, e esse cara aqui vai ser deployado na WIST2. Aqui vai dar pau, tem que mudar o nome do instrumento. Posso definir muitos providers. Esse locus aqui, eu vou falar daqui a pouco. Muita gente não dá atenção para ele, mas eu uso muito, 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 juntamente com o Workspace. Deixa ele quieto aí. O main, poderia dar qualquer outro nome, mas é onde eu vou ter as configurações da minha EC2. Aqui em cima eu tenho... Aqui era brincadeira da certificação, tá? Tinha uma questão lá e eu queria ver se rodava. Aqui eu estou guardando o test state em outro diretório. Eu tenho o data. O data, ele vai pegar recursos que já existem dentro do provider, dentro da AWS. Aqui eu estou tentando buscar o ID da EC2 Ubuntu, né? A mais recente, e fazendo um filtro da imagem aqui. E é como eu comentei agora há pouco. O que ele vai pesquisar? Ele vai bater lá na AWS e vai fazer uma query lá na API atrás do ID dessa instância aqui. Ele vai pegar os atributos dessa instância, na verdade, não só o ID. Ele vai procurar sempre a mais recente e o filtro que ele vai utilizar vai ser por nome. Lá na conta da Ubuntu, eles seguem esse padrão. Ubuntu, imagem, tererê. A versão 20, e não me interessa o que vem para frente. Né? Contanto que tenha esse valor dentro do nome da instância. Um outro filtro tem que ser um HVM, e o owner da conta tem que ser a canônica. Que é como eu comentei agora há pouco. Cada conta da AWS tem um owner aqui. Eu posso ter aqui... Aqui é GPC, né? Eu posso criar um AMI, um AMI, uma imagem, né? Posso subir um EC2, modificar ela e publicar e deixar ela pública. Eu deixo ela pública, qualquer pessoa pode utilizar. E aí, no caso, se eu fosse dar um data nessa imagem que eu criei, eu só escolheria o nome aqui e colocaria o meu account ID. Ele vai bater aqui na minha conta e vai procurar a EMI que eu quero. Esse valor desse data, eu vou recuperar ele aqui, ó, no atributo EMI do instance type, do recurso AWS Instance. Eu vou pegar o data, AWS EMI, Ubuntu. O que eu quero do Ubuntu é o ID. Ele vai retornar para mim. Deixa eu clicar no SD aqui, ver se ele faz para mim. Ele vai trazer esse ID aqui, ó. Não é isso, né? Mas ele vai recuperar esse valor aqui e vai preencher aqui para mim. É como se, no momento lá que ele está rodando o código, ele vai substituir isso pelo ID da imagem EC2. Eu estou utilizando um count, onde eu posso definir quantas instâncias eu quero criar. Mas eu poderia utilizar um for each também.
Quero criar uma instância. Var type, o instance type, eu estou utilizando uma variável. Essa variável ele vem pegar aqui dos variables. E eu declarei a variável, o nome da variável, e o valor default. Se eu não tivesse valor default aqui, quando eu rodar o play, ele vai me pedir o valor da instance type. Quebrou aqui. Aquele backend, ok. Ele me pede o valor da instance type. Eu poderia passar o instance type como variável de ambiente, dar um export. Var, ixi, cara, eu acabei de fazer a prova, hein? Var, ponto, o nome da variável, instance type, igual 2. Vou pesquisar aqui. Validate não, validate. Environment variables. Passa em step. Não tem asa, tá vendo? Ah, não é ponto. Export, tem esse usando. Instance type. É bom, hein? Quando eu Terraform Plane, em teoria, não é para ele me pedir o valor da variável, porque ele vai encontrar isso dentro das variáveis de ambiente e já vai mostrar para mim o plano de aplicação. E aqui eu tenho P2 não. Beleza. Aqui eu tenho uma keyname. Aqui seria a chave não, o certificado privado para mim acessar a máquina, certificado SSH para mim acessar a máquina. Eu estou dizendo que ele utilize esse certificado Terraform, que ele já existe aqui. Eu criei ele agora há pouco, aqui perto. E ele. Eu baixei para a minha máquina e está aqui ele. A VPC, eu estou passando a VPC não, desculpa. Security Group. Eu estou passando que ele vai utilizar esse Security Group. Isso aqui a gente chama de dependência implícita. Ele vai pegar isso de um outro recurso que está dentro do código, AWS Security Group, o nome do recurso. Ele vai pegar o ID dele, que está puxando daqui, ó, SG. Aí aqui eu tenho o recurso, AWS Security Group, e o nome dele, ele vai criar isso primeiro, para depois pegar o ID e jogar aqui. Ele vai dizer para a instância que vai usar esse cara aqui. Isso, essas dependências de que você vai ser criada primeiro e segundo, e terceiro, o Terraform resolve isso automaticamente. Existem dois tipos de dependência. Tem a implícita, que é essa daqui, que eu faço com o recurso que já existe, ou o recurso vai ser criado. E tem o implícito, que eu faço um dependence on. E aí eu falo, por exemplo, tá? Qual recurso precisa ser criado para depois criar esse recurso.
Ele vai utilizar esse security group. Aqui eu tenho uma paradinha muito massa chamado provision, que não é o intuito do Terraform manipular ou mexer em infraestrutura que já existe. O intuito dele é criar, destruir, modificar. Esse provisioning, o que ele vai fazer? Ele vai conectar na EC2 e vai executar esses comandos aqui. Para isso, ele precisa o tipo de conexão que ele vai utilizar, qual IP da instância que ele vai acessar, o público. Aqui é um usuário default, né? Todas as instâncias Ubuntu lá da EC2 da AWS, o usuário é Ubuntu. Se for EC2, se for da própria AWS, eu acho que é root, o usuário, não tenho certeza. Qual certificado ele vai utilizar? Certificado file, que é esse cara aqui, ó. E aqui ele vai esperar, se ele não conseguir conexão com a instância, ele vai dar um timeout. Depois que ele fizer a conexão, ele vai instalar, vai dar um update e vai instalar o Nginx lá. E a gente pode acessar isso. E as tags aqui eu estou puxando lá do locals. O output, eu vou pegar atributos da instância que foi criada e vou cuspir na minha tela. Aqui eu estou pegando o IP público dela. O security group, eu vou ter aqui um ingress, que eu já vou liberar um SSH para que o próprio Terraform faça o provisioning lá e instale o Nginx. E eu estou liberando a porta 80 para... Vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou tirar esse cara. Deixa eu conectar aí. E depois que o recurso estiver criado, a gente dá um outro apply e vê o que acontece. Por enquanto, vamos liberar só 22. Ele vai liberar a porta 22 e esse cara aqui vai ser utilizado lá, vai ser atachado na lista. Assim. O locals, cara, ele é utilizado como se fosse um... Ele é para reuso de código, ele é muito parecido com o Dynamic Block. Mas como é que eu utilizo ele? Eu crio o workspace com esse nome aqui, ó, stg_prd. E quando eu rodar o código na chamada, deixa eu criar logo aqui. Fica mais fácil. Eu vou fazer aqui um auto-approve, só para ele me dar um skip naquele que ele pergunta se realmente eu quero criar os recursos. Ó, primeiro ele cria o security group, porque é uma dependência. Né? A EC2 precisa do security group para ser criado. Aí já está criando a instância. Está tentando conectar agora. Acho que ele vai rodar umas 3 vezes, porque leva tempo para a instância. Leva um tempo para a instância liberar o SCO para a conexão. Conseguiu conectar? Ó. Aí está dando um update. O remote exec. Tem 2 tipos de provisioning. Tem o remote exec e tem o local exec. Suponha que você tem um Ansible na sua infraestrutura, aí você quer criar um EC2. Quando criar esse EC2, você quer pegar o IP dela e colocar dentro do arquivo inventário lá de hosts do Ansible. Ou você quer chamar um outro script que chame o Ansible para instalar coisas na máquina, configurar a máquina. E ele suporta o IRM, que é para o Windows, e SSH. O Remote Exec. Eu acho que deu para na internet na máquina. Ei, Ezio, tu pode só voltar nesse arquivo local aí. Eu vi que tu separou aí pro
staging, talvez, eu acho que staging, né? E Isso. production, né? E só para entender bem, isso aí seria tipo justamente para tu poder deployar em dois environments separados, né? Diferentes. Isso. Legal. Como é que eu... Ixi, deu uma música lá. Será que eu peguei a VPC? Cadê a internet aqui? Deixa eu ver o table. Chegou a iniciar o AWS CLI aí? Cara, essa conta aqui é do Cloud TV. A empresa liberou o código para a gente. Ah, não, deu certo. Não, deu erro. Não, eu digo na máquina, né? Porque precisa do AWS CLI para ele poder autenticar, né? Ou não? Não, deu. Acho que aqui deve ser só um outbound, quer ver? Ó, ele tem que sair para qualquer porta. Isso foi bom. Deixa eu ver aqui se falhou. Porque o que acontece? Quando você utiliza o provisioning, se o provisioning falhar, ele vai lá no test state. É isso aqui. Ele vai no test state e vai colocar um tent. Ele vai colocar uma mancha no recurso para que ele seja destruído e criado novamente. Aqui. Ah, não vou conseguir porque está liberado a 80, né? Deixa eu liberar a 80 aqui rapidão. Vou dar um apply direto aqui, ele vai operar só o security. No locals, o que eu faço? Eu crio um workspace. O workspace eu consigo utilizar o mesmo código em ambientes diferentes, com TF states diferentes. Ele vai segmentar TF states de acordo com o workspace. E aí eu utilizo o mesmo código. O que eu faço a brincadeira? Eu crio um workspace com esse nome aqui. Quando eu rodar o código, só que assim, aqui variables, listas, type, já não vou chamar mais variável. Aqui do lado do outro. Aqui não vou chamar mais variável. Eu vou chamar o arquivo de locals. Eu vou dar aqui um local. Ponto. Environment. Esse environment aqui pode ter qualquer outro nome. Pode ter contexto. Vai do teu jeito. Eu defino environment. Aí eu chamo a variável de ambiente do Terraform, que é o Terraform Workspace. Ponto. O que é que ele quer pegar aqui? O que é que ele vai andar? Ele vai entrar aqui dentro, vai entrar em environment, vai pegar o nome do workspace. Ah, é PRD? Aí ele vai entrar em PRD, ele vai substituir aqui. E aí eu digo o que é que eu quero. Eu quero instance type. Quando eu rodar o código, ele vai só substituir aquele cara aqui, ó, o ponto PRD. Para mim criar um workspace, conforme... Deixa eu ver aqui se eu criar um. Vai ter um STG. Como workspace new, PRD. Quando eu crio, eu já mudo. Ele já faz um switch aqui para PRD. Deixa eu dar um list. Para PRD. Deixa eu salvar esse código aqui. Eu vou rodar um plan. Ele vai criar tudo de novo. Porque é um outro workspace. Ele vai criar um outro type state. Quando eu crio o workspace, ele vai guardar o type state dentro aqui, ó, terraform.tfstate.d. Ó. Um type state para PRD, um type state para stage.
Lógico, isso aqui deveria estar lá no S3, né? Ele vai segmentar isso. E aqui, ó, na instance type, T2 micro. T2 micro lá em locals, ó, tá dentro de PRD. Para mim chamar as variáveis, eu só dou um locals.tags, porque o tag está fora de environment. Deu para entender? Aqui eu poderia chamar um outro locals, aqui eu poderia ter valor de local. Eu poderia ter que time é igual hash. E aqui, ó, na tag, chamo local. Locals pode chamar outro locals. Local representation não pode ser declarado. Espera, eu acho que é staging, tá assim. Não é teste não, cara, é time. Vai, né? Aí na tag, ó, ele vai pegar o valor do time lá que é teste. Então, a gente usa muito isso aqui lá no trabalho, porque o usuário, ele vai só aqui em um único arquivo, faz a alteração dele e submete para o PRD. E aqui do main, eu poderia ter um count. E aqui no count, eu chamo novamente aqui o local, o environment, form, workspace, ponto. Aqui eu defino, stage vai ser 1, mas quando ele tiver no workspace, são 4 instâncias. Outra coisa que não... faltou velho aqui. Outra coisa que eu demorei a entender foi essa questão de workspace. Eu estou em PRD, né? Se eu estou em PRD, ele vai criar 4 instâncias. AWS Instance Type Web 3. Outra coisa que eu demorei muito tempo para entender também foi o Count Index. Web 2. E o Web 0. O Count Index sempre começa sempre do 0. Vamos aproveitar, deixa eu desfazer isso aqui. Vou botar aqui para o VAR. Vamos alterar aqui, o foda é porque ele vai desligar a máquina. Para mim alterar o tipo de instância, quer que eu desligue, hein? Que faz tempo que eu não acesso a função. Eu acho que você pode entrar também na máquina aí, né? Clicando. Aqui está. Show. É porque para alterar o tipo, tem que desligar ela, né? Quando você faz isso Terraform, ele desliga lá automaticamente. O que a gente vai fazer? Vamos mudar o tipo de instância. Porque é uma parada também que pega muito na prova, sabe? Essas alterações fora do console. Change. Tem que esperar desligar. Cara, tá dando para entender alguma coisa? Tá...
Claro. É assim aqui, né? Tinha um descansar. Vamos colocar aqui, até 3.000, aplicar. Aí eu vou ligar ela. Código não deixa. Pode ser por causa da região que tu tá que não permite. Porque é um sandbox, que é a cloud do Google. Eu acho que tipo, não deixa não. Para a família ter 2 minutinhos aí na ceia. Deixou. Outro dia eu subi foi um Flush TCS aqui, só que o Flush TCS não cobra, não gasta muito. Né? No sandbox lá. Deixa eu só ver onde é que eu estou guardando esse state file. Vamos ver ele aqui do lado. Aqui ele traz os valores. Ó. O IP dele vai mudar, porque não é fixo, né? Aqui do Instas. Depois não. E o código. Porque eu passei variável de ambiente, não foi? Foi variável de ambiente. A variável de ambiente ele tem mais precedência do que a variável aqui. É outra coisa que cobra bastante também na prova. Deixa eu olhar aqui para onde. Vou aumentar aqui, eu quero deixar. Quero deixar aqui para vocês verem o que é que vai rolar aqui. O Del Plan. Ah, peraí, gente. Vou pensar errado. Esse select. Aí ele vai. Ele. Ele. Cadê? Em algum momento aqui. Em algum momento ele me diz que recursos foram alterados fora. Aqui. Objetos foram alterados fora do Terraform. Mexi aqui no paute de alguma coisa. Botar um. Tá, porque eu mudei o tipo de instância. Aí ele fala os recursos que vão ser atualizados. Ele vai mudar de T2 nano para T2 micro, tem 2 CPUs, o IP vai mudar. Então. Para atualizar aqui. Vou fechar aqui. Agora, se eu pego e altero a variável de ambiente para a variável do criado, né? A única operação que ele vai construir para mim agora vai ser do IP. Opa, não salvei, né?
Está pegando variável de ambiente ainda. Putz, mano. Aí. E eu criei ele no Stage, não foi? Eita, confusão. No Stage não tem nada criado. Instance type. Produz vídeo. Pronto. Da instância ele não trouxe nada. Não trouxe. Cara, eu não sei que confusão eu tenho. Foi num momento que eu estou puxando de local a variável. Não, estou puxando a variável. File. Terraform. Stage. É, galera, eu fiz alguma zica aqui que quebrou tudo. Eu vou dar um apply. Mas a ideia é que ele mostrasse lá que não tinha para alterar, a não ser o IP. Está destruído o security group. Enquanto ele destrói, o terceiro e o último que eu queria mostrar era o workspace. O workspace, não, desculpa, módulo. Eu demorei um tempão para entender módulo. Mas, basicamente, eu vou reutilizar o código. A ideia é que eu pegasse esses arquivos aqui de back-end, local, main, output, SG, Terraform, Caribe, jogasse isso num repositório. Lógico, a chave privada não tá certificada. Jogasse isso num repositório e o desenvolvedor, quando ele fosse criar as coisas dele, ele vai passar informações mínimas para suprir a infraestrutura utilizando esse código aqui. Só preciso mudar, arrancar esse valor default. Quando arranca o default, o desenvolvedor ele é obrigado a passar essa variável na chamada do módulo. Aí eu declaro módulo. Isso aqui eu não preciso. Estava estudando essa explicação. Eu nem preciso. O desenvolvedor ia precisar passar só um módulo
o nome do módulo, que ele pode dar o nome que ele quiser. Web. Source, que é o local onde ele vai buscar esses arquivos aqui do módulo. Se estiver armazenado em um repositório Git, você coloca o endereço do Git aqui, que é o dono do repo, né? O nome do repo. E se você quiser passar, se você estiver controlando o seu repositório com versões, você passa a versão do repositório. Se estiver controlando através de tag, branch, eu consigo passar aqui. Só voltando um nível, e eu vou utilizar esse módulo local, né? E aí eu passo a única coisa que é obrigatório para subir toda a infraestrutura lá na AWS. Ele não vai deixar deletar porque está em... Cara, deixa eu falar isso aqui. Eu vou acessar aqui a parte do módulo. No módulo eu só tenho um arquivo, Terraform, mas eu posso dar o nome que eu quiser. Vou dar um Terraform init. Aqui ele vai criar um outro back-end. Um Terraform plan. Aqui. Back-end. Deixa eu trazer isso para mim. Back-end. Deixa eu comentar essa linha aqui, porque ele está precisando de certificado, senão ele vai... Vou ter que ficar copiando e colando, nunca eu vou... Conclusão. Pronto. Passando aquelas duas variáveis, o desenvolvedor vai criar a instância e o security group. Galera, eu não sei se deu para pegar alguma coisa. Se vocês quiserem, a gente pode fazer o troubleshoot aqui para saber porque ele quebrou esse cara aqui. Cara, quiser parar a gravação e a gente ficar brincando, a gente pode fazer isso. Pode fazer no dojo. Mas eu fiz alguma cagada ali na hora da Workspace. E, mano, é isso aí. João, para me parar aqui é só interromper a gravação, né? Interromper a gravação. Mas... Assim, o que o Zio mostrou aí é só um pouquinho, né, do que você pode fazer ali com... Sim.